celular dele pra pai. Lá no seu banheiro. Vai lá pegar o celular com a mamãe. Vem lá, pegar o celular. Felipe, se você me der licença, eu vou fazer a abertura, tudo bem? Claro, vamos lá. Ok. Bom, todo mundo já sabe aqui os esquemas, né, gente? Mas só reforçando. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma atividade da 22ª Semana Integrada CETEC na PUC Campinas. Agradecemos o interesse e a presença de todos e esperamos que aproveitem ao máximo esta atividade. Lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat e serão lidas ao final da apresentação. Hoje contamos com a participação do Felipe Pereira, da empresa CIT, que irá ministrar a palestra Arquitetura de Big Data na Nuvem. Agradecemos a sua disponibilidade em participar do nosso evento. Felipe, com a palavra, o senhor Felipe Pereira. Obrigado Patrícia. Obrigado, Letícia. Também queria agradecer a presença de todos vocês. Também o convite da professora Patrícia e do professor Rodrigo. É realmente uma honra para mim estar aqui conversando com vocês sobre tecnologia, né? Eu fui aluno da PUC Campinas também, né? Fiz análise de sistemas ali entre 2006 e 2009, já faz um tempinho. E desde então tive a oportunidade de trabalhar com diversos aspectos de tecnologia, mas acabei focando minha carreira mais na área de dados, né? Então isso me levou a entrar no mundo de Big Data, de Machine Learning, que é sobre o que a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela então. Legal, vamos lá. O nome oficial da palestra é Arquitetura Serverless para Machine Learning, tá? Basicamente, esse foi um projeto onde eu trabalhei, onde existia um modelo de Machine Learning que fazia predições para um cliente da área financeira, né? Então, era um cliente que avaliava transações financeiras, vinha a transação e o modelo dizia se aquela transação era uma fraude ou não, né?
Só que o modelo de machine learning que faz a predição, embora seja um assunto bem legal, que eu gosto muito, ele é só uma parte da solução, né? Para que essa solução possa realmente funcionar dentro de um produto ou de um sistema, ela tem que estar dentro de uma arquitetura. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a arquitetura de Big Data na nuvem, tá? O caso é mais ligado à Amazon, né? Mas os conceitos podem ser aplicados a qualquer nuvem, tá? E uma dica que eu dou para vocês, a gente vai falar de vários tipos de tecnologia, né, dentro da stack de tecnologia desse pipeline, e aí caso você não conheça algum, não fique chateado, é normal, tá? Porque assim, é muita tecnologia hoje em dia, então tenta só abstrair o conceito do que a gente está falando aqui, e depois você procura os detalhes, mas acho que o mais interessante nesse momento é cada um de vocês entenderem o contexto geral onde a gente sobre o assunto que eu vou palestrar aqui hoje, né? Falando um pouco de mim, né, além de estudante da PUC Campinas, em termos profissionais eu já fui professor, desenvolvedor, e aí entrei no mundo de dados como DBA, né, que é o administrador de banco de dados, e depois disso fui evoluindo dentro da área, né? Então já tive a oportunidade de trabalhar como arquiteto de dados, trabalhar como e hoje em dia trabalhando mais como engenheiro de dados e cientista de dados, tá? Quem quiser depois manter contato comigo, consegue me achar ali no LinkedIn, na URL linkedin.in/Pereira Felipe, tá? E parte do que eu vou apresentar aqui hoje, você consegue encontrar o código disso lá no meu GitHub, tá? O Pereira Labs. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada lá vai ter parte do código referente a essa palestra de hoje. Bom, explicando um pouquinho da jornada, né? A gente tinha um cliente, né? Eu trabalhava não era CIT ainda, era uma outra empresa na época, onde a gente era fornecedor, então o nosso cliente ele era uma empresa financeira contratando a nossa empresa para construir essa arquitetura, né? O cliente também fazia o modelo de machine learning, a gente tinha que desenhar e implementar a arquitetura que iria sustentar esse modelo de machine learning em produção, tá? Então, a gente tinha, em termos de sistema, o usuário do sistema, né? O analista de fraude de transações financeiras, acessando o sistema de fraudes financeiras, né, que fazia toda a análise e mostrava quais eram as fraudes, etc. E esse sistema, né, o front-end desse sistema consumia vários microserviços, né? Então tinha o microserviço do banco de dados, responsável por guardar os dados, né? Tinha diversos tipos de microserviços de acordo com cada característica, cada feature do sistema, e um dos microserviços era o microserviço de machine learning, responsável por fazer a predição, né? Então chegava uma transação, o modelo falava, isso aqui é fraude, né? E colocava esse registro no banco de dados, e isso aparecia depois aqui no front-end para o usuário, tá? Esse é o nosso contexto geral. O que a gente vai fazer aqui hoje nessa palestra é explodir essa caixinha aqui, o serviço de machine learning, e mostrar qual que é a arquitetura, quais são os pedaços, né? Quais são as ferramentas, os softwares que compõem essa arquitetura, né? Então, uma arquitetura de Big Data normalmente possui de 5 a 10 tecnologias aí dentro da pilha, né? Porque você tem uma camada de entrada dos dados, né? Então, esse serviço de machine learning recebe os dados de alguma forma, então essa é a primeira camada. Você tem uma segunda camada chamada orquestração, que ela coordena tudo que acontece ali dentro, né? Seja sucesso, erro, etc. Você tem uma terceira camada de processamento, onde de fato vai ocorrer vai ser lida a informação que está chegando, vai ser passado isso para o modelo, né? O modelo vai dar um resultado, e depois do processamento tem a saída, né? Onde você vai ou devolver o resultado diretamente para quem solicitou o microserviço, ou você vai gravar no banco de dados, gravar num repositório de arquivos, enfim. Então são basicamente essas as macro camadas que a gente vai explicitar aqui durante a palestra. E aí também, né, eu acho que vocês já sabem como é que funciona, podem deixar as perguntas no chat que no final a gente responde. Bom, aqui desenhando para vocês então esses grandes fluxos que eu acabei de falar, né? Então lembra que a gente está explodindo essa caixinha aqui, que é parte de um sistema que tem várias caixinhas, né? Então a gente vai explodir a caixinha de serviço de machine learning.
Então aquela caixinha é composta por uma interface, que é basicamente a entrada dos dados, a camada de orquestração, aqui também chamada de avaliação e controle de fluxo, né? Então é como se fosse o cérebro da operação que fica coordenando os passos, né? Então faz o passo 1, deu sucesso, vai para o passo 2, se deu erro, vai para o passo 3, solta uma mensagem para tal serviço, né? Então esse tipo de coisa. A gente tem a execução, que é o processamento em si, que é tanto o processamento dos dados, né, qualquer tipo de agrupamento, cálculo que tenha que ser feito, mas também a parte onde é chamado o modelo de machine learning e onde se aguarda a resposta desse modelo. E aí, uma vez de posse dessa informação da resposta, a gente tem que retornar isso para seja o usuário, caso o usuário esteja consumindo esse serviço, ou caso seja um outro serviço consumindo o nosso, né? Isso é muito comum numa arquitetura de softwares mais complexos, né? Então, os serviços interagem entre si. Para quem já teve aulas aí de engenharia de software, ou qualquer que seja o nome adotado hoje em dia, né? Mas onde você verifica as arquiteturas de software, antigamente a gente acreditava muito na questão do monolito, né? Então o software era um grande pedaço de software que era uma coisa só. E hoje em dia se acredita mais em microserviços, que é você pegar o que era antes um grande software e dividir em mini partes, e cada parte tem uma responsabilidade específica, né? Então esse é o nosso caso. A gente está falando de uma parte, um microserviço, que tem uma responsabilidade específica, que é prover machine learning, né? E para isso ele se utiliza de uma arquitetura de Big Data. Então essa que é a relação entre as tecnologias num aspecto mais macro. Bom, sobre quais tecnologias... Então eu falei para vocês de maneira geral quais são as camadas do nosso microserviço, e aqui eu já estou dando exemplos de tecnologias que a gente avaliou, né? Então eu vou mostrar para vocês não só como ficou a arquitetura, mas quais tecnologias a gente comparou em cada camada, para vocês terem noção de que o mais importante na área não é nem desenhar a arquitetura perfeita, mas é o caminho até ela, né? Quais tecnologias você avaliou, quais tipos de camada você pensou em ter, né? Então isso tudo é muito importante, né? Então, para a camada de entrada, de interface, a gente avaliou dois tipos, né? A gente avaliou a entrada de informação via API REST, né? Ou seja, API, ou via fila, né? Também chamado aí de PubSub. Então aqui é API, aqui é fila, tá? São dois tipos de tecnologia. Para a camada de controle de fluxo, a gente avaliou o Lambda, né, que é uma ferramenta da Amazon. A gente vai falar mais dela ao longo da palestra. E o Airflow e o Step Functions, que são ferramentas parecidas, que são realmente os orquestradores em si, tá? A gente também vai entrar em mais detalhes mais para frente. Na camada de execução, o Lambda de novo, aqui da Amazon, né? E outras ferramentas que foram avaliadas foram o Spark, que esse é o nome open source, né? Mas o Spark ele é oferecido como serviço na Amazon também, e aí lá ele tem o nome de EMR, e o SageMaker, que também é uma ferramenta da Amazon, tá? Então, para a camada de execução, a gente avaliou essas três tecnologias. E para o retorno também, mais uma vez, avaliando ali basicamente as mesmas que estavam na entrada, né? Então, entrada e saída, nesse caso, parecidos, nem sempre precisa ser, tá? Bom, vamos entrar agora realmente nos detalhes, tá? Na camada de entrada. A primeira solução que a gente avaliou foi passar a informação para o nosso serviço através de uma API, né? Para quem não conhece, a API é uma maneira moderna de comunicação entre serviços, né? Onde você faz basicamente uma chamada web ali. Você passa uma URL e dentro daquela URL tem alguns tokens, algumas variáveis, né? É igual quando você acessa qualquer tipo de site, principalmente sites que tem algum tipo de autenticação, e aí quando você entra na sua área logada, você geralmente tem variáveis na URL, né? Então é disso que se trata, tá? A API basicamente é a URL que você passa com algumas variáveis, e é assim que a informação é transmitida, tá? Então aqui, só para exemplificar, você tem vários tipos de entrada, né? Não necessariamente, isso aqui é mais uma imagem da Amazon, não necessariamente do nosso sistema, né? Então você pode ter sistemas, aplicativos, devices IoT, né? Enfim, e todos eles
podem conversar com o seu sistema através de uma camada API, né? Então isso que é interessante, é um tipo de tecnologia que diversos tipos de clients podem chamar, né? Por isso que é um tipo bem famoso. E aí daqui para dentro você monta a sua arquitetura, tá? Isso aqui é só um exemplo da Amazon mesmo, não vou entrar em detalhes em cada uma dessas caixinhas, o mais importante é entender que essa caixinha é como se fosse o guardião, né? Então, a porteira ali, né? Imagina a porteira, essa caixinha é o guardião, e é por ali que entra todas as informações que depois vão ser passadas para dentro do microserviço. Dentro da Amazon é bem simples de configurar, né? Você entra lá, realmente chama API Gateway, você entra nesse serviço da Amazon API Gateway e ao clicar para criar um novo, né, você seleciona as opções que melhor satisfazem a sua arquitetura e ele já vai te dar um exemplo de API, tá? Então aqui é só para exemplificar para vocês que é bem fácil de criar. Uma outra maneira, sem ser pela console da Amazon, é usar um programinha chamado Swagger, tá? Onde você vai modelar os métodos, né? Porque existem vários métodos de interação com uma API. Também não é o foco nosso aqui entrar nesses detalhes, é só para vocês saberem que existe mais de uma maneira de interação de API, tá? A gente vai manter a coisa aqui mais um aspecto mais macro de arquitetura mesmo, tá? Mas para quem conhece esse tipo de tecnologia já entende as diferenças. Para quem não entende, não é necessário nesse momento saber exatamente a divisão desses conceitos, tá? Bom, então aquela é o primeiro tipo de tecnologia, tá? A API. Agora eu vou falar da segunda e depois comparar as duas. O segundo tipo de entrada de informação é por um sistema de fila, né? Uma grande tecnologia famosa hoje em dia de fila é o Kafka, né? Para quem já ouviu falar. E na Amazon eles têm para sistemas de fila, são duas tecnologias trabalhando juntas. A primeira é o SNS, que acaba sendo a porta de entrada, então você manda a sua informação para lá, e esse cara ele faz meio que um broadcast, então você tem serviços que ficam ouvindo, né, essa fila SNS. Um desses serviços pode ser o SQS, que aqui de fato é uma fila, né? Então aqui o SNS é mais uma entrada, você joga o dado lá e ele fica esperando alguém consumir. Quem consome é o SQS, que é uma fila. Então o que significa, né? Significa, lembra lá do meu exemplo. Então eu estou querendo saber se transações bancárias são fraude ou não. Então eu vou pegar um lote de 10 transações, por exemplo, e vou passar aqui para a fila, né? Então vai entrar a primeira transação, a segunda, a terceira, elas vão ficar enfileiradas, né? E aí cada item da fila, né, também chamado de mensagem, vai sendo consumido cada um na sua ordem de entrada ali, tá? Então o item entra, então se eu joguei 10 itens, a minha fila aqui vai ter 10 itens e eles vão ser consumidos ali um por vez e depois, né, de processado, termina o processamento, tá? Já mostrando aqui, depois a gente vai entrar mais a fundo, mas então aqui seria a entrada, né, SNS mais SQS, e aqui a gente já está falando de camada de orquestração e aqui de camada de processamento e execução, tá? Mas a gente vai explodir essas caixinhas em mais detalhes daqui para frente. Então, por enquanto, lembra, eu falei, um modo de entrada de informação é a API, o outro é o sistema de fila, que na Amazon é composto por duas tecnologias. Tá? Aqui o exemplo de configuração também é bem simples, é só dar um nome para o SNS, né, que é a primeira camadinha da entrada, e para o SQS tem algumas configurações aqui que você pode fazer. Também não vou entrar nos detalhes nessa apresentação, né? Essa apresentação aqui eu utilizo dentro de vários contextos, mas nesse contexto que a gente está aqui não precisa entrar, né, nesse detalhe, tá? Só entendo então que a gente está falando da camada de entrada e ele tem essas duas tecnologias no caso de fila, tá? Então a gente chega num ponto que é o seguinte: as duas tecnologias me atendem, então eu vou comparar preços, né? Isso é uma coisa muito comum quando você trabalha com nuvem, porque a nuvem facilita o seu trabalho, né? Você muitas vezes não vai ter que instalar um software, fazer atualização, configuração. A nuvem já te dá o software de uma maneira que é só você usar. Então, muito do trabalho que antes era braçal, de instalação, configuração, atualização, na verdade passa a ser um trabalho de engenharia financeira.
Você tem que veja que essas duas ferramentas são ferramentas que estão dentro da Amazon, tá? E a Amazon me dá as duas, cabe a mim escolher qual melhor me serve. Tecnicamente as duas me servem no meu caso, e aí eu caio numa outra questão que é o preço, quanto é que cada uma me custaria, né? É muito comum na nuvem também ter a camada gratuita, o free tier, né, em inglês, que o free tier basicamente ele te dá uma porcentagem grátis de utilização. Então, para a ferramenta API Gateway, ele me dá nos primeiros 12 meses, né, então criei a minha conta. Nos primeiros 12 meses de utilização da conta, eu posso fazer 1 milhão de chamadas por mês e que ele não vai me cobrar. Se eu fizer mais do que isso, né, aí ele me cobra de acordo com essa tabelinha aqui, tá? Então, para os primeiros 333 milhões, né, que para a maioria dos sistemas já é mais do que o suficiente, você vai pagar o pacote, né, por milhão de transações, $3,50, tá? Então, é isso que essa tabelinha aqui quer dizer, e vai ficando mais barato quanto mais você utiliza, tá? No nosso caso, né, se você for processar, se você mandar em cada chamada da API uma transação, então você vai ter que calcular mais ou menos quantas transações você tem por mês para saber o quanto você vai gastar, tá? Então isso é uma coisa importante. Para o sistema de filas, ele não tem a restrição dos 12 meses, ele sempre dá 1 milhão por mês gratuito, e se passar disso é 50 centavos de dólar por milhão para você poder fazer a chamada nessa ferramenta, tá? Então você tem que fazer um trabalho de casa antes de saber quantos milhões de transações por mês eu vou utilizar, e aí você coloca aqui na conta para saber exatamente qual você vai utilizar, tá? Tem alguns outros detalhes aqui que não são importantes no momento. No nosso caso, né, a gente acabou utilizando o API Gateway porque a gente achou que todos os outros microserviços já se comunicavam via API, né? Então isso é uma coisa importante quando você desenha arquitetura, que as coisas têm que ser coerentes entre os microserviços, né? Até por uma questão de manutenção também. E como as duas tecnologias nos atendiam, a gente optou pela API, tá? Bom, então isso foi a camada de entrada. Agora a gente entra na camada de workflow, também chamada de orquestração, tá? E aqui a gente avaliou principalmente duas ferramentas, o Airflow e o Step Functions. O Airflow, ele é uma ferramenta open source, né, da Apache Airflow. Para usar na Amazon não tem como serviço, então você tem que criar uma máquina virtual e baixar e instalar. E basicamente o que ele faz é criar um workflow, né, que é um DAG, que é o Direct Acyclic Graph, né? Então é um grafo direto acíclico, né? Então ele não volta, né? Ele não permite você do passo 2 voltar no passo 1, né? E ele sempre tem que ir para frente, tá? Você pode fazer branches, né? Mas você não pode voltar no tempo, digamos assim, né? Então, para que serve esse workflow? É justamente para você colocar a lógica do seu processamento, né? Então, imagina que o primeiro passo é receber a informação. O segundo passo é verificar se a informação é válida, né? Você não pode sair já processando, você tem que fazer um quality check ali, verificar, o dado está o valor da transação chegou um valor numérico, né? Está dentro do valor esperado, está com algum problema, chegou um ID de usuário, esse usuário está na minha base, enfim, todos os checks que você queira fazer. Depois você pode, né, num terceiro passo, aí você, uma vez que os dados estão ok, se o seu processo precisar, você pode fazer algum tipo de agregação nos dados, né? Sumarizar, filtrar, enfim, o que for preciso. Depois você pode passar, no nosso caso aqui, para o modelo de Machine Learning, fazer a predição e aí receber o resultado e depois gravar esse resultado em algum lugar, tá? Então é isso que é um workflow, né? E essa ferramenta permite isso. A outra ferramenta que... Aqui não vou entrar nos detalhes, e lá no meu GitHub vocês encontram essa informação, que é como você de fato escreve isso aqui, tá? É feito em Python e você consegue
definir todo esse workflow aqui no scriptzinho, tá? Mas vamos manter aqui no nível da arquitetura. Então o Step Functions ele faz a mesma coisa, a principal diferença é que ele permite eu voltar, né? Então isso pode ser interessante, como nesse exemplo aqui, tá? E ele é uma ferramenta da Amazon, então ele já se integra com as outras ferramentas, o que pra gente era bem interessante, né? O que significa isso? Então, quando a informação chegava no meu API Gateway, o Step Functions automaticamente já ficava ciente disso e já iniciava o workflow. Isso pra gente era incrível, né? Então, porque o workflow ele é disparado conforme a informação chega. Pelo Airflow eu teria que fazer algum outro mecanismo de fazer a cada X minutos, né? Ou ficar verificando, ter um looping contínuo que fica verificando a entrada de informação, sendo que aqui no Step Function já era automático e por isso a gente acabou escolhendo ele. Então, e além disso, né, que nem eu falei, ele permite voltar. Então olha que exemplo interessante, né? Então caiu a informação no API Gateway, ele já dá o start no meu workflow, né? E aí o meu workflow pega os dados e manda lá para o Spark processar. Só que isso pode demorar, né? E aí você pode montar um loop dentro aqui do workflow para saber se o job terminou, né? Que é basicamente a criança lá viajando com os pais perguntando, já chegou, né? Então é basicamente isso. Você submete o job e aí você tem um loop interno que fica verificando se o job acabou. Quando o job acabar, você pode verificar o status. Se falhou, você pode tomar uma ação. Se deu sucesso, você toma uma outra ação. E aí você finaliza o workflow, tá? Então, vejam que essas ferramentas, o Airflow e Step Functions, a gente está falando aqui só de orquestração, né? Eu não estou falando para você exatamente o que eu estou fazendo com o dado, que tipo de agregação, que tipo de machine learning que eu estou chamando. Não é disso que se trata essa camada. Essa camada se trata só de orquestrar de maneira macro o que está acontecendo e que pedaços do software que eu chamo caso um erro ocorra ou caso dê tudo certo, tá? É disso que se trata a orquestração. Aqui também um exemplo de como criar, né, o Step Functions. Vocês encontram esse código também lá no meu GitHub. O Airflow, então aqui a gente cai lá na comparação de preços, né? O Airflow não é uma ferramenta oferecida pela Amazon, então a questão do preço dele é que você tem que subir um EC2, né, que é o nome da máquina virtual na Amazon, instalar isso lá e rodar. O preço vai depender do tipo de máquina virtual que você escolher. O bacana é que o Airflow é uma ferramenta leve, então você pode pegar uma máquina baratinha. O Step Functions é uma ferramenta oferecida como serviço. E aí você tem de maneira gratuita, e não tem a limitação dos 12 meses, você tem 4.000 transições de estado por mês, né? O que é isso? Cada vez que você sai de uma caixinha e vai para outra, isso é uma transição de estado. Então a Amazon te dá por mês 4.000 transições gratuitas. Uma vez que você atinge esse limite, cada pacote de 1.000 transições de estado a mais custa 2,5 centavos de dólar, tá? Então esse é o preço da ferramenta. A gente optou pelo Step Function justamente por ser uma ferramenta oferecida como serviço, né? Então ela já vem toda configurada e ela se integra com o API Gateway, que é a ferramenta que a gente escolheu na camada anterior da arquitetura, né? Então quando a informação chega na API, ela automaticamente inicia o nosso workflow de execução, tá? Agora a gente chega realmente no coração do sistema, né? É dentro da camada de processamento e predição onde ocorre a mágica, digamos assim, tá? E aqui a gente avaliou também algumas ferramentas. A primeira é o Lambda, né? O Lambda, ele é um Function as a Service. O que significa isso? Significa que você vai pegar um pedaço de código, né? Uma função, um mini programinha, colocar dentro dessa ferramenta da Amazon, que é o Lambda, e você pode executar essa função sem precisar criar uma máquina virtual, sem precisar criar um Docker, nada, né? Essa função ela existe dentro dessa ferramenta chamada Lambda. E você dá um nome para essa função e você chama ela através de outras ferramentas e ela, a princípio ela fica dormindo, né? Não tem custo nenhum de armazenamento e processamento. Você é cobrado apenas pelo tempo de execução das suas funções, né? Então isso é uma coisa muito legal de trabalhar com nuvem também,
isso é o que se chama de serverless, né? Então, você não precisa pagar por um servidor em pé 24 horas por dia. Você simplesmente tem a sua função lá, ela fica desligada, dormindo, sem cobrar nada, e você, quando precisa, chama essa função, ela acorda, né, digamos assim, executa, faz o que precisa fazer, e você paga só pelo tempo que ela ficou em pé executando, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, e no nosso caso era muito interessante, porque a gente estava fazendo todo o processamento durante a madrugada. Então durante a madrugada a gente processava os dados do dia anterior, né? Então eu não tinha necessidade de ter um servidor ligado 24 horas por dia. O fato de eu só pagar pelo tempo de execução diminui muito o custo, tá? Então é por isso que eu falo também, que eu já comentei com vocês, que trabalhar com nuvem é tirar um pouco o pé da engenharia de software e pôr um pé na engenharia financeira, porque você tem que ficar fazendo conta de quanto que aquilo vai custar, tá? Então isso é uma coisa legal para se ter em mente. Uma coisa ruim, né, do Lambda é que ele é um poder computacional muito simples, né? Então você chama, ele acorda e executa, não tem processamento paralelo, nada, né? Uma maneira de você fazer processamento paralelo usando o Pandas, aí no caso, que era uma das tecnologias de machine learning que a gente estava usando, é usar bibliotecas adicionais. Aqui tem 2 exemplos, tá? O Modin e também o Pandas da Intel, né? Onde você instala isso, enfim, também não é o caso para a gente entrar em detalhes, mas só para explicar para vocês, são bibliotecas auxiliares que você instala dentro do seu programa e elas tornam um processamento paralelo, o que torna o processamento mais rápido, tá? Então é algo a se testar a depender do seu cenário. Então a primeira ferramenta de processamento foi o Lambda, a segunda é o EMR, lembrando que o EMR nada mais é do que o Spark vendido como serviço pela Amazon, né? E aí, como que esse cara se encaixa dentro da nossa arquitetura? Lembra que a informação entrou pelo API Gateway, a gente passou essa informação para o nosso workflow, que é o Step Functions. O Step Function chamou uma funçãozinha no Lambda, que o EMR, a princípio, ele fica desligado, né? Então, o Lambda, o que ele faz? Ele liga o EMR, passa as informações que a gente quer processar, e depois que a informação é processada, a gente fez tudo isso um código, né, que desliga o EMR, né? Então o Spark é um cluster, né, de processamento. Quem já ouviu falar de Hadoop, né, o Spark é parte desse ecossistema de processamento. O que ele faz? Ele é um framework onde você consegue fazer processamento paralelo, tá? Então, antigamente, né, sei lá na década de 80, se você quisesse fazer processamento paralelo, você tinha que fazer isso na mão. Você tinha que criar um programa, o seu software tinha que ter toda a coordenação da informação para processar paralelo, pegar o resultado, né? E em alguns cenários de missão crítica era isso que era feito. O Spark ele veio, né, e além de outras ferramentas como o Hadoop também, ele veio para ser o framework, né? Então você faz um programa, e no caso do Spark pode ser em Python, em Java ou em Scala. Você passa esse programa para o Spark, aí você configura quantos nós você quer no cluster, né? Obviamente, no caso da nuvem você paga, quanto mais nós, mais caro vai ficar. E aí ele faz o processamento paralelo, né, nesses clusters. Então isso que é interessante. Que não sei se todos já ouviram falar disso, mas é a diferença do conceito de processamento, é o crescimento vertical e o crescimento horizontal, né? Então o crescimento vertical de um servidor é você pegar um servidor e colocar mais memória, mais CPU, mais disco. O crescimento horizontal é você pegar um servidor e adicionar outro servidor. Então, ao invés de fazer o processamento em um, você faz em 2, em 3, em 4, né? E quem ajuda a distribuir e coordenar esse processamento são essas ferramentas, como por exemplo o Spark, tá? Então, no nosso caso, a gente usa Spark porque ele aceita Python, né? Ele tem bibliotecas de machine learning também, e aí ele processa essa informação que a gente passa para ele, tá? Então, para vocês entenderem aqui onde que a gente está dentro da arquitetura. Aqui o exemplo de um programa, né, que faz o que eu falei, que ele acorda o Spark, manda o batch e verifica a execução. Também lá no meu GitHub vocês vão encontrar o código, tá? Não vou entrar nesse detalhe do código aqui durante a palestra. Uma outra ferramenta é o SageMaker.
O SageMaker então já é a terceira, né? A gente falou de Lambda, a gente falou de Spark e agora é o SageMaker. O SageMaker ele é uma ferramenta mais completa, né? Ele já faz quase que tudo que a gente precisa, né? Então, dentro dele você pode fazer a transformação de dados que você precisar, que são essas caixinhas verdes. Você pode treinar o seu modelo e avaliar eles, verificar as métricas do modelo, né? Se é um modelo de classificação, ver se a acurácia dele está boa, esse tipo de coisa, que são as caixinhas em azul. E na caixinha aqui vermelha ou rosa, enfim, são ferramentas que o SageMaker te dá para você colocar esse modelo em produção, né? Então, quando você cria um modelo, ele existe só ali na sua máquina, né? Então, para que ele possa ser usado por outros serviços, você precisa fazer o que a gente chama de deploy, né? Então, você faz o deploy do modelo e basicamente você interage com o modelo através de uma chamada API, por exemplo, tá? Então, você vai chamar a API dizendo assim, ó, o meu usuário e a minha transação são essas, me diga se isso aqui é uma transação legítima ou se é uma fraude. Aí ele faz o processamento e te devolve o resultado, tá? Funciona meio que como uma caixa preta mesmo, tá? Do ponto de vista de quem chama esse serviço. Então veja que o SageMaker, né, ele faz tudo. E ele tem um preço, né? Ele é bem mais caro do que as outras ferramentas. Aqui um exemplo também de como fazer isso dentro da Amazon, né? Esse aqui não tem no meu GitHub, mas esse notebook é um notebook de exemplo da Amazon. Então, para quem tem acesso na AWS, se você entrar no serviço SageMaker, vá lá em Notebooks, Examples, tem vários exemplos, né? Esse aqui é um deles. E aí já vem todo o código, tudo preenchido para vocês testarem, só executarem e testarem, tá? Agora, questão do preço. Na camada de entrada, na camada de workflow e na camada de processamento, quer dizer, na entrada e no workflow, a gente estava falando ali de centavos de dólar, lembra? Então eram coisas bem baratas. Aqui no processamento, aqui realmente é onde fica o custo maior, tá? Então, cada caixinha dessa aqui é uma parte da arquitetura, né? Então, aqui é o Spark, né, que é o EMR, junto com o Lambda, né? Eu estou usando as duas. Aqui é o SageMaker e aqui é só usando o Lambda, sem usar o Spark, tá? Então, batendo o olho aqui, já dá para ver que o SageMaker é de longe o mais caro, né? Usando dentro das configurações nossas lá, eu já vou entrar nos detalhes do preço, seria algo em torno de $6.000 por mês, né? E vejam que eu conseguiria fazer basicamente a mesma coisa usando o Spark, pagando metade disso, ou seja, quase $3.000 por mês, ou só usando o Lambda, pagando 1/3 do Spark, né? Então pagando $1.000 por mês. Então veja que eu tenho dentro da Amazon 3 ferramentas que tecnicamente me servem de maneira igual, e olha a variação de preço, né? A mais cara é $6.000 por mês e a mais barata chega a ser $1.000 por mês, né? Onde que está a diferença aí de preço? Primeiro tem a diferença de preço do valor hora de cada ferramenta, tá? Então existe essa diferença. Porém, o mais interessante é avaliar a quantidade de horas que isso roda por mês, tá? Então veja que o SageMaker ele é caro porque eu tenho que rodar ele o dia inteiro, né? Aqui está 34 horas porque são 3 máquinas, né? Eu tenho a máquina de desenvolvimento que roda 8 horas por dia, que é o horário do desenvolvedor, do engenheiro de dados, do cientista de dados. Eu tenho a máquina de treinar modelo, que é uma máquina diferente e ela cobra por tempo de treinamento, então a gente estimou aqui 2 horas por dia. E a máquina que faz a predição das informações, ou ela existe ou ela não existe. E ela existindo, ela tem que ficar em pé 24 horas por dia, né? Então a gente está pagando 34 horas de máquina por dia durante os 7 dias da semana, né? E aplicando o valor hora aqui, fica esse valor bem alto, né? Veja que no caso do Spark e do Lambda aqui embaixo, eu só rodo 9 horas por dia. Por quê? São ferramentas serverless, né? Eu só pago pelo tempo de execução. E o nosso tempo de execução previsto era realmente 9
9 horas por dia, né? Na semana dando um total de 47, e aí por isso que a gente chega nesses valores, né? Então aqui a quantidade de horas está igual na primeira e na terceira, mas o preço é diferente pela questão aí realmente do preço do serviço, né? Do valor hora aqui. Aqui é 6 dólares por hora, aqui é 16, por isso que dá essa diferença, tá? Então veja que, mais uma vez comprovando para vocês que quando a gente lida com nuvem, além de todo o arcabouço técnico que a gente tem que ter de qualquer forma, né? Você tem que ter um pezinho no lado financeiro para verificar quais são as melhores opções para você dentro do seu cenário, tá? Então, além de toda a avaliação técnica, existem os aspectos financeiros a se considerar. Aí, é por isso, né, eu achei isso aqui na internet, isso aqui é bem engraçado e é verdade, né? Então, trabalhar com AWS, mas no fundo trabalhar com qualquer tipo de nuvem, não é sobre pagar o que você usa, é sobre pagar pelo que você esqueceu de desligar, né? Então tem algumas ferramentas, né, inclusive dentro dessa nossa arquitetura, que elas, enquanto você, que nem o Lambda, né, você paga enquanto ele é executado, mas ele inicia e finaliza automaticamente. Agora tem outras ferramentas, que nem o Spark, que eu tinha que ter um código que subia ele, esperava processar e depois um código que desligava. Se por acaso eu tivesse esquecido de fazer esse código, ou esse código tivesse algum problema, e aquilo não desligasse, é como você abrir uma torneira e esquecer ligado, né? A conta vem no fim do mês. Bom, então a gente falou de entrada, orquestração, processamento e agora eu estou falando de retorno de resultados, tá? Estou mantendo mais no nível arquitetural realmente para dar esse contexto das várias camadas, tá? Bom, o retorno ele pode ser feito por API REST, assim como é a entrada, ou por fila, ou a gente poderia, de dentro da nossa camada de processamento, já gravar os dados direto no banco de dados do outro serviço, né? De um ponto de arquitetura, isso é feio. Um microserviço não é legal invadir o banco de dados de outro microserviço. Mas no nosso caso foi o que a gente fez por uma limitação de tecnologia, né? Como a gente tinha muitos resultados para retornar, era mais viável tecnicamente para a gente já armazenar essa informação direto no banco de dados, tá? Então foi o que a gente acabou fazendo, mas de uma maneira mais purista, você teria que retornar a informação por onde ela entrou, tá? Então, e aí entram as questões técnicas também, né? Quando você usa uma API, na AWS, né, pelo menos no momento que a gente montou essa apresentação, o payload era de 10 MB, ou seja, a quantidade de dados que você pode mandar é de 10 MB. Então eu só posso mandar 10 MB transações por vez, tá? Se você tem, sei lá, uma necessidade de mandar 15, você pode dividir. Mas se você tem uma necessidade de mandar 1 GB, aí mesmo dividindo é muita coisa, né? Então já inviabiliza o uso dessa ferramenta. O payload da fila, que é o SQS, é menor ainda. É 256K por mensagem, né? Mas aí se você também considerar cada mensagem uma transação, porque aqui na API eu posso estar falando de 10 MB, mas é um batch, né? Então estou mandando de uma vez só todas as transações de ontem. Você também poderia chamar a API mandando uma transação por vez, né? E aí você pagaria, na verdade, mais pela quantidade de vezes que você chama a API, né? Então são coisas a se pensar. No caso da fila, a gente sequer tem essa consideração, porque o payload é muito pequeno, eu só posso mandar 256K kbytes de informação, né? Então realmente não dá para mandar o batch de informações de ontem, tem que mandar realmente cada transação separadamente, tá? Então, até por conta desses payloads relativamente pequenos, a gente resolveu retornar diretamente o dado no banco de dados, tá? Então, o dado entrou na camada de entrada, passou pela orquestração, foi processado e o resultado da predição a gente grava no banco de dados do microserviço que chamou a gente. O lado negativo disso tudo é o acoplamento, né? Então, lembra que eu falei lá no começo que antes era um monolito, hoje em dia são microserviços, e uma das vantagens de ser microserviços é que eles são independentes entre si, ou deveriam ser, né? Nesse caso, a gente acabou criando um acoplamento ali que, enfim,
como foi um acoplamento planejado, a gente, né, já tomou medidas para que isso não fosse um grande problema, tá? Mas, de uma maneira mais purista, não seria o mais correto a fazer. Bom, a gente falou então de todas as camadas para colocar o modelo em produção e receber uma informação e devolvê-la, tá? Então, essa parte da arquitetura envolve todas essas tecnologias. Porém, uma coisa interessante que a gente tem que ter uma preocupação quando a gente coloca um modelo de Machine Learning em produção é como é que eu sei se esse modelo está funcionando bem, né? Como é que eu sei disso? Então, isso a gente faz avaliando as métricas do modelo, né? Então, cada tipo de modelo, se ele é uma regressão ou se ele é uma classificação, existem métricas específicas para você avaliar. No nosso caso é um modelo de classificação, né, que diz se uma transação é fraude ou não. Então, alguns tipos de métrica de classificação são acurácia, precisão, recall, F1 score, enfim, tem vários tipos, né? Mas a mais conhecida, né, até de uma maneira mais leiga, é a acurácia, né? O que é acurácia? Basicamente é o quanto eu acertei, né? De maneira bem superficial. Essa maneira superficial você consegue quebrar ou detalhar de uma maneira um pouco mais bem definida, né? Através dessa matriz aqui, que a gente chama matriz de confusão, tá? Então, dentro da matriz de confusão, você tem o que seria o valor verdadeiro e o que é o valor previsto, né? Então, o valor verdadeiro é a verdade, né? Então, chegou uma transação para mim. Digamos que essa transação seja uma fraude. Eu ainda não sei disso, né? Mas ela foi cometida por um fraudador. E aí, o meu modelo avaliou a transação e disse que ela era uma fraude. Então, se ela era uma fraude, positivo, e eu disse que era uma fraude, eu acertei. Então, esse resultado é um verdadeiro positivo, tá? Se ela era uma fraude e o meu modelo previu que não era, é um falso negativo, né? E a mesma coisa para a linha de baixo. Se a transação que veio era legítima, mas o meu modelo disse, olha, isso é uma fraude, aquilo é um falso positivo. E a mesma coisa, se ela era uma transação legítima e o meu modelo disse ela é legítima, é um verdadeiro negativo. Então, de uma maneira mais matemática, mais acurada, a acurácia é verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo sobre a soma de todos esses aqui, né? Então, todos a minha população. E todas essas outras métricas aqui também são recortes feitos dentro aqui da matriz de confusão, tá? Que eu também não vou entrar em detalhes aqui, é um assunto para um segundo momento. Então, qual que é a dificuldade de a gente colocar um sistema em produção e saber se ele está indo bem? É saber quem são os falsos, né? Porque imagina que você está lá numa loja comprando um eletrônico, né? Aí você passou o seu cartão para comprar um PlayStation 5 e aí deu negado, né? Porque a operadora do cartão considerou que a sua transação era uma fraude e bloqueou. Veja que da perspectiva do sistema que bloqueou a sua transação, como é que ele vai saber se era verdade ou não, né? A princípio chegou a transação, ele fez a predição, devolveu o resultado acabou bloqueando a transação e acabou, né? De um ponto de vista tecnológico, acabou por aí. Então, veja que é preciso ter maneiras de você informar para, em primeiro lugar, a empresa, em segundo lugar, para as pessoas responsáveis, de que o modelo está errando, né? Então, isso geralmente nesse mundo financeiro acontece através dos call centers, né? Então, se você tem a sua transação bloqueada, o que você faz? Você liga no banco. E aí você informa, dependendo do cartão que você tem, né, do tipo de serviço, eles ligam para você, né? E aí eles perguntam, né, olha, passou uma transação aqui, é você mesmo? Se você fala que sim, a pessoa já marca aqui no sistema, olha, é uma transação legítima, né? E a partir disso, as pessoas, né, da área de Machine Learning que construíram o modelo conseguem avaliar quantas reclamações estão tendo e com isso saber se o modelo está indo bem em produção ou não, tá? Alguém abriu o microfone aí? É questão de tempo já? Deixa eu olhar o... Ainda não, tá bom. Então vamos seguir aqui.
Então, só para deixar importante que é importante lembrar que é necessário avaliar o modelo, e é difícil avaliar modelo em produção porque você não sabe qual é a verdade, a não ser que você tenha canais para receber essa informação, tá? Então essa aqui é a grande dica que eu estou deixando na questão de avaliação de modelos. Bom, a gente falou muito de techniquez aqui, tá? Mas lembre que a gente tem que ter uma visão de produto das coisas. Então, quando você, no nosso caso, faz um modelo de machine learning para predizer se uma transação é fraude ou se ela é legítima, embora isso seja o coração da coisa toda, é só uma pequena parte, né? Além disso, tem toda a arquitetura do pipeline de dados, que é o que eu mostrei aqui para vocês hoje. Tem o fato de que a empresa precisa ter um canal para ouvir os clientes e ter um feedback ali, caso esteja acontecendo algum problema, né? Que eu chamei aqui de case management, né? Então o cliente liga, vai ser aberto um chamado que vai ser investigado por alguma área responsável, né? E claro, né? Geralmente, pelo menos, não é o cientista de dados que atende a ligação. Isso é uma coisa de call center, isso vira um chamado. O que a área de ciência de dados faz depois? Analisa os chamados, sei lá, do mês. Então eu estou vendo que o meu modelo teve X reclamações no mês. Se a gente colocar isso em porcentagem do total de transações, sempre vai ser uma porcentagem pequena, né? Espera-se pelo menos, né? Sei lá, 0,5%, 1%, mas você tem que avaliar isso, né? Será que às vezes é 1%, mas o quanto de fato era fraude ou não, baseado no histórico do banco, né? Então, se o banco tem como histórico 0,5% das transações são fraudes e você recebeu 1% de reclamação no último mês, na verdade esse número passa a ser importante, né? Então esse tipo de visão de empresa é necessário também, né? Não basta construir o software, né? Você precisa ter todo o processo da empresa suportando a operação. Então, baseado nisso, os cientistas de dados trabalham no retreinamento, né, do sistema, né, passando feedback, né? Então o que é o feedback? Ele vai pegar os dados do mês passado e aí vai pegar as transações que vieram lá do call center dizendo que isso aqui de fato era fraude, por exemplo, e vai marcar, isso aqui é uma fraude, isso aqui é uma fraude, isso aqui é uma fraude, e vai passar para o modelo, treina de novo agora com esses dados, porque eu tenho certeza que isso aqui é fraude, porque, né, recebi a informação diretamente do cliente. Então, com isso o modelo é retreinado e é colocado em produção novamente. E para caminhar aqui para o fim, uma coisa muito importante, ainda mais para vocês, né, que estão cursando a faculdade, estão no início da carreira profissional, tudo isso que eu falei não é um tipo de profissional só que faz tudo isso, tá? Então, cada tipo de profissional faz uma parte desse grande fluxo de trabalho, tá? E como que isso pode ser dividido, tá? Então a gente começa no Product Owner, né, que é uma pessoa mais ligada a negócio. Então é uma pessoa que vai conversar ou com clientes externos, se for o caso, ou com clientes internos, né, se forem outros departamentos, para levantar as necessidades, né? Então, no caso do modelo de machine learning, esse PO vai falar com a área de crédito, vai falar com a área de financiamento, enfim, é ele que vai levantar os requisitos para entender o que a gente precisa construir em termos de machine learning. Quem constrói o modelo em si é o cientista de dados, né? Mas esse cientista de dados geralmente trabalha junto com outro cara que é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele tem a responsabilidade de, lógico, varia de caso para caso, empresa para empresa, mas de maneira geral, o engenheiro de dados lida mais com a parte de infraestrutura, arquitetura. Então ele vai saber onde estão os dados, ele vai tirar os dados do banco de dados A e jogar no data lake B, que é de onde o cientista de dados vai ler. Ele vai criar o pipeline, né, que é isso que eu mostrei para vocês hoje, a arquitetura. Ele vai fazer, né, não só tecnicamente cada camada, mas também verificar a questão do preço, das ferramentas, enfim. É o engenheiro de dados que faz esse trabalho que a gente comentou mais hoje durante a palestra, tá? O cientista de dados fica mais com a criação do modelo, saber se ele criou um bom modelo, se esse modelo está realizando boas predições. E é bastante interessante, embora ainda pouco comum nas empresas,
mas essa área de dados também tem que ter alguém voltado para teste, tá? Então alguém que vai analisar ali as saídas do modelo ou as análises que estão sendo construídas e verificar essa porcentagem aqui está dentro do esperado, dentro das regras de negócio, dentro dos nossos históricos, né? Enfim, vai fazer toda uma análise para verificar se o trabalho do engenheiro e do cientista está realmente, enquanto um produto, funcionando direitinho, né? E por fim você pode ter o cara de DevOps, né, a pessoa de DevOps fazendo toda a parte realmente de infraestrutura, né? Então o engenheiro de dados vai mais construir ali o pipeline, né? Assim, criar o código Python que vai lá dentro do Pandas, criar o código Python que vai ser executado dentro do Spark, né? Tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu tenho exemplos lá no meu GitHub. E a pessoa de DevOps é mais a pessoa que vai ter a conta na nuvem, que vai subir as ferramentas da arquitetura, que vai configurar o tamanho de cada servidor, que vai dar o acesso para o engenheiro na ferramenta X e para o cientista de dados na ferramenta Y, né? Então é uma pessoa ali mais ligada para a infraestrutura, tá? Então aqui é só um exemplo do que poderia ser. Tem muitas empresas, principalmente empresas menores, né, onde uma pessoa faz tudo, porque às vezes não é um cenário complexo, são poucos dados, enfim. Então uma pessoa acaba fazendo tudo ali, mas conforme a complexidade vai aumentando, é necessário realmente dividir os papéis, tá, para que o trabalho seja bem feito e também dentro da qualidade e do prazo esperado, tá? Bom, algumas considerações finais para passar para vocês aí de anos nas trincheiras aí dentro da nuvem, tá? Quando você o nosso cliente, por que eu olhei só para a Amazon? Porque o cliente só usava a Amazon, né? Então se ele só usava a Amazon, eu não fui cotar nada na Google, na Azure da Microsoft, né? Mas veja que mesmo dentro de um único prestador, de um único fornecedor de nuvem, no caso da Amazon, eu tenho várias ferramentas, né? Então eu tenho várias possibilidades. Essas possibilidades, cada uma tem um preço diferente e cada possibilidade me leva a um desenho de arquitetura diferente, né? Agora, se você tem um cheque em branco, você está num projeto novo e o cliente fala, olha, avalia cada nuvem, então todo esse trabalho que eu mostrei para vocês, você multiplica aí por 3, né? Porque você vai avaliar tudo isso na nuvem da Amazon, tudo isso na nuvem da Google, tudo isso na nuvem da Azure, tá? Então, e aí a questão de custo, né? Como que isso influencia o projeto, como que isso influencia a empresa, né? Até numa questão de LGPD. Então, se a empresa tem os dados no servidor local, você vai trafegar isso para a nuvem, né? Ou a empresa já tem Amazon, mas aí você vai fazer as coisas na Azure, porque eles deixaram, mas será que é legal? Uma questão de custo, transferência de dados, etc. Então, tudo isso são coisas a serem levadas em consideração, tá? No caso da AWS, também tem esse site da AWS, que é o Well Architected, que ele dá exemplos de arquitetura, né? Então, se você vai montar uma arquitetura do zero, você entra nesse site, ele tem alguns exemplos e você pode pegar a partir do exemplo, depois modificar para o seu cenário, tá? Então, só algumas dicas aí são algumas dicas da própria Amazon sobre como montar arquiteturas na nuvem, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu sei que eu falei bastante coisa aqui, bastante tecnologias diferentes, né? Eu tenho noção que nem todos tinham noção tem noção dessas tecnologias, seja na prática ou mesmo na teoria, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido o contexto geral, né, da arquitetura e de como que ela é influenciada e como que a gente pode influenciar através da escolha de cada pecinha, né, como se fosse um Lego ali, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente pode ir para a sessão de perguntas agora. Obrigada, viu, Felipe? Bom, por enquanto só tem só uma pergunta, então, gente, vão digitando aqui as suas perguntas que eu vou lendo aqui no chat, tá bom? Primeira pergunta, em questão de desempenho, existe alguma diferença entre a API e o sistema de filas, pensando que ao receber um número massivo de dados, se o desempenho for baixo, não tem o risco de perder os dados /operações? Ótima pergunta. Na questão de
perca de informações, isso é minimizado pela arquitetura, tá? A maior parte das filas tem um sistema de persistência bem interessante, que não perde informação, assim como o de API, né? Ele não vai perder informação, né? A única restrição que ele tem é o payload. Então, estando dentro dos 10 MB, ele recebe e você consegue processar, né? Agora, então, isso em relação à perca de informações. Agora, em relação à performance, aí sim, tá? Não em relação à perda, mas em relação ao tempo que leva, né? Então, se levar muito tempo, você tem que escalar as partes da arquitetura que são o seu gargalo, tá? Então, imagina que seu gargalo é o Spark. Você passou lá um batch de 1 milhão de transações para ele processar e ele está demorando 10 horas. E por questão de negócios, você precisaria que fossem 2, né? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai ter que aumentar em 5 vezes o seu cluster. Se o seu cluster era de 2 máquinas, né, ou de 3, vamos falar de um cluster de 3 máquinas, você vai ter que pôr um cluster de 10 ou de 15 máquinas, tá? Então, essa é uma parte interessante de trabalhar com nuvem também, porque a maioria das ferramentas já é preparada para escalar horizontal, tá? Mas, então, sim, é uma coisa que você tem que testar, e você tendo um gargalo, você tem que trabalhar em cima desse gargalo para aumentar o seu tempo de resposta, tá? O Luiz respondeu que entendeu. Aqui tá Legal. agradecendo. Deixa eu ver. Bom. Gente, vocês não tem mais nenhuma pergunta? A gente ainda tem mais uns 20 minutos. É a pergunta. Existe um limite de branch para ser criado? Essa pergunta do Pedro, acho que é em relação ao Airflow, né, Pedro? Não tem, tá? Você cria de maneira programática lá, e então você pode criar quantas branches você quiser de processamento, tá? A única limitação dele é que realmente ele não consegue fazer o looping para trás, mas em questão de branches não tem limite. Adorei essa pergunta do Felipe aí, meu xará. Onde entraria o engenheiro de machine learning nesse seu exemplo de time, tá? Cara, é o seguinte, engenheiro de machine learning. Esse é um nome que está sendo usado mais lá nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil nem tanto, ainda, tá? Mas eu prevejo que vai começar a usar cada vez mais. Quem é o engenheiro de machine learning? Você pode pensar no engenheiro de dados e no cientista de dados como parte da equipe de desenvolvimento. Eles vão criar a solução para fazer um sistema de predição, né? Uma vez que isso entra em produção, aí entra a figura do engenheiro de machine learning. Esse cara é um cara que tem conhecimento de engenharia de dados e de ciência de dados para geralmente dar suporte para esses modelos em produção, para saber se o modelo está com as métricas boas, para, né, voltando na pergunta do Lucas, saber se a performance do pipeline está ok. Então ele vai aplicar ali conhecimentos e tecnologias para fazer o monitoramento e também intervenção caso necessário, tá? Esse campo de conhecimento do engenheiro de machine learning em produção, ele é chamado de DataOps, tá? Então, tem o DevOps, né? E agora o pessoal criou o DataOps. O DataOps é como cuidar de sistemas de dados em produção. Então, recomendo muito. É uma coisa que está quente, vai crescer bastante. Quem tiver interesse na área, ainda tem poucas pessoas especialistas nisso, tá? E é uma recomendação minha de carreira, acho bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui do Arthur. Quais as skills necessárias para se tornar um bom engenheiro de dados? Boa pergunta também. O engenheiro de dados, ele é mais um cara que vai saber programar bem, tá? Então ele é no fundo um programador que gosta de trabalhar com back-end e que tem noções de dados, ou seja, de banco de dados SQL e NoSQL,
E aí depois, num segundo momento, ele também tem que aprender questões de arquitetura, de Big Data, tá? Então, assim, o principal é programação back-end, né? Então é geralmente um cara que vai saber programar muito bem em Java ou em Python. Em segundo lugar, ele tem que saber coisas de banco, né? Banco SQL e NoSQL, como linguagem SQL, etc. E em terceiro lugar, essas ferramentas e arquiteturas de Big Data, tá? Então, agora sim, gente, uma coisa interessante de falar também. Eu estou falando para vocês o que seria o exemplo perfeito, né? Mas não existem pessoas perfeitas. Então, é muito comum no mercado existirem pessoas, eu mesmo, tá? Eu não sei tudo. Então, digamos que para uma determinada vaga, numa determinada empresa, você tem que saber 5 coisas. É muito comum, e eu sou, assim, eu seleciono pessoas, né? Eu abro processos seletivos e eu entrevisto pessoas. É normal que se eu quero 5 coisas, a maioria das pessoas só vai ter 3 ou 4, né? Dificilmente alguém vai ter as 5, né? Mas a gente pede as 5 porque o nosso ambiente precisa das 5. Mas como que é o processo de seleção? Eu já sei que ninguém vai ter as 5. Então eu procuro uma pessoa que vai ter 3 ou 4 dessas competências, mas que eu consiga de alguma forma, né, e a gente tem perguntas e vivência para isso, para fazer as perguntas durante a entrevista, que vão me identificar se é uma pessoa que, beleza, ela sabe 3 porque foi o que ela estudou até hoje, mas ela parece ser uma pessoa proativa, uma pessoa que gosta de estudar, que está sempre evoluindo, né? Então não tem problema nenhum, ela entra sabendo essas 3 e eu sei que logo ela vai saber as 5, tá? Então é legal ter isso em mente também, tá? Renato, né, perguntando aqui, é verdade que há uma alta demanda por profissionais qualificados na área? É verdade, tá? É verdade, tem muitas vagas, tá? Inclusive agora, durante a pandemia, nos primeiros meses da pandemia, o mercado como um todo deu uma esfriada, mas agora voltou, cara, está bem forte. Então a própria CIT tem diversas vagas abertas na área de dados, tá? Engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, para todos os níveis, né? Lógico, nem sempre a gente tem todos os níveis abertos ao mesmo tempo, mas fiquem de olho, tá? Na página da CIT lá no cienti.com, ou no Google, né? Se você digitar lá CIT vagas, né? O próprio Google já abre a página, né? Para você com as vagas abertas, né? Porque ele já faz esse crawling, né? Então, cara, é um mercado aquecido. Assim, o mercado de TI no geral é um mercado aquecido, tá, gente? Eu não me arrependo de ter feito análise de sistemas. Eu lembro que quando eu me cadastrei na PUC, né? Eu coloquei três cursos lá na lista, né? O primeiro era análise de sistemas, o segundo era direito, o terceiro educação física, né? Cara, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, era o que eu sabia da vida, né? Sabia mexer no computador, imaginava que direito era algo ok e gostava de esportes, né? Me cadastrei nesses 3, então olha a base, né? Mas eu acho que é normal, acho que no início da vida a gente não tem muita base para tudo mesmo, né? E acabei passando na minha primeira escolha, que era análise de sistemas. Eu me baseei nela na época porque eu queria entrar num curso que quando você trabalha com TI, você pode trabalhar em vários setores, né? Então já trabalhei em setor financeiro, setor educacional, setor de comércio exterior, enfim. Cada hora você está dentro de um contexto diferente, isso que é bacana de TI, né? Então, de maneira... eu entrei na faculdade em 2006, né? A gente teve uma crise econômica mundial em 2008, 2009, que no Brasil chegou em 2010, mais ou menos. Em 2014, 2015 a gente teve uma outra crise. A gente está passando por uma outra crise agora, né? E a área de TI não nos desaponta, tá? Em termos de empregabilidade. Sempre tem muita vaga aberta, e a relação vaga profissional, ela realmente é favorável para nós profissionais, né? Então tem mais vagas que profissionais, e na área de dados essa relação é ainda maior, né? A necessidade das empresas é maior do que a quantidade de pessoas trabalhando, né? Então é bastante interessante nesse sentido, tá? Eu acho que a gente já deu conta aqui de todas as perguntas. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né?
agradecer mais uma vez o convite aí da professora Patrícia e do professor Rodrigo. Realmente é um prazer poder ter sido aluno da PUC e hoje estar aqui, né, retornando para falar com vocês, tá? Quem quiser depois me adiciona lá no LinkedIn, procura lá Felipe Pereira CIT. CIT dá para escrever de dois jeitos, tá? Vou colocar aqui no chat, assim ou assim você encontra na internet, tá? E me adiciona, se tiver perguntas de carreira também, fica à vontade, tá, gente? É muito legal colaborar, principalmente com quem está no início da carreira, para falar um pouco dos caminhos que existem, tá? Da minha parte é isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, viu, Felipe? Então, vou fazer aqui o fechamento, tudo bem? Tudo bem. Ok. Muito obrigada, Felipe Pereira, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Em nome de toda a comissão organizadora da 22ª Semana Integrada do CEATEC, agradeço a sua participação. Boa noite a todos. Até mais, gente. Felipe, Boa bom noite. evento, viu? Muito obrigada por dispor do seu tempo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.